A importância desse trabalho da subcomissão para o esclarecimento aqueles momentos tristes da nossa história. Comentar, primeiramente, que aqui em Brasília é importante que se tenha em mente que não foram só jornalistas jovens, eventualmente engajados, que sofreram diretamente a repressão. Pessoas de porte de Pompeu de Souza, D'Alembert Jacquot, pessoas que tinham cargos de chefia e tinham até posições políticas moderadas, também sofreram diretamente a repressão, não é? O Chico já se referiu aqui, teve até simulação de fuzilamento, o que denota que o universo repressivo ele era abrangente e ele era realmente bastante intimidatório, que não foi circunstancialmente voltado para uma ou outra organização, mas que era um ambiente realmente que se formou em Brasília naquela época, e como de todo o resto no Brasil, e que se espalhava por toda a categoria dos jornalistas, por todas as redações de jornais, de forma indiscriminada. No meu caso particular, eu, acompanhado de 4 amigos, fizemos uma viagem de carona pelo mochileiro, como mochileiros, em 73, pelo Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia, onde tivemos, visitando universidades, tivemos contato com os exilados brasileiros, encontramos Glauber Rocha em Lima, fomos levados por Glauber Rocha à casa do Darcy Ribeiro, jantamos com Darcy Ribeiro e, na volta, um desses colegas, companheiros de viagem, o Aurélio Miquiles, que era de Manaus, permaneceu em Manaus e nós viemos de volta para Brasília. Tempos depois, eu me empreguei na Veja, comecei como repórter político da Veja, foi meu primeiro emprego. Estava atuando como repórter político da Veja quando o Aurélio Miquiles resolveu voltar a Brasília, ele que tinha permanecido em Manaus, e veio no voo da FAB. E ao chegar no voo da FAB, ele foi revistado e encontraram o diário da nossa viagem e 2 livros, os livrinhos vermelhos do Mao Tse-tung, as 5 teses filosóficas do Mao Tse-tung e as citações do Mao Tse-tung. Então, Aurélio Miquiles ele foi preso e, ao lerem o diário da nossa viagem, lá estava eu citado. Então, um belo dia no fechamento da Veja, uma quinta-feira pela manhã, eu fui chamado embaixo do edifício central, onde era a sede da Veja no setor comercial, e alegadamente preso para ser levado à censura. A minha sorte foi que o motorista da Veja, na época, estava na fila do elevador, me viu sendo preso, e subiu e avisou Pompeu de Souza e Carlos Castelo Branco, que estavam juntos, que o Castelinho fechava a coluna dele e ia sempre conversar com Pompeu de Souza. A sede do JB, naquele momento, funcionava no prédio ao lado da sede da Veja, e os dois eram muito amigos e se encontravam. Eu já era repórter político aqui na Câmara, representando a Veja, já tinha como minhas fontes Thales Amalho, Francelino Pereira, Petrônio Portela, embora jovem, e o Castelinho e o Pompeu acionaram, então, essas pessoas, e eu fui detido num veraneio. Ao contrário do Hélio, fui encapuçado, jogado numa mala de um carro, fui levado para um local que, suponho, foi aqui na Esplanada, como já foi dito, ou no Ministério do Exército ou no Ministério da Marinha. Era um vão grande, não é? Tiraram o capuz e colocaram um esparadrapo. Eu fiquei de pé e, neste vão, muitas pessoas sendo torturadas simultaneamente. Eu cheguei a identificar, inclusive, a voz e os gritos do Alexandre Ribonde, que não pôde estar aqui hoje, mas
que era meu conhecido da universidade, e Pompeu e Castelo, obviamente, imediatamente começaram a acionaram inclusive meu pai, que era à época ministro do Tribunal Federal de Recursos, e que se mobilizaram e foram buscar uma saída para a minha prisão, não é? Meu pai depois me relatou, inclusive, que eu fiquei durante calculo que umas 7 ou 8 horas, recebi 4 choques na mão, interrogado sobre o que eu tinha feito no exterior, o que eu tinha conversado com Darcy Ribeiro, como é que nós tínhamos estado, como é que tinha sido o encontro com Glauber Rocha e tal. De repente, os choques pararam e eu fiquei horas a fio em pé, com o esparadrapo na cabeça, ouvindo as torturas que estavam sendo praticadas naquele grande vão que parecia uma grande garagem em que as pessoas gritavam e, bom, quando deu início da noite, 19 horas, eles novamente me pegaram, me colocaram num veraneio e me deixaram no eixinho de baixo, lá no início do eixinho de baixo, e com o esparadrapo na cabeça. Me ameaçaram que se eu contasse algo ou se repercutisse e tal, que nós iríamos sofrer retaliações. E foi assim que eu cheguei em casa, caminhando até minha casa. Meu pai apavorado. Meu pai tinha estado com o general Bandeira, que era o chefe do DOPS na época, em função dessas articulações. Tales Ramalho intercedeu, Francilino Pereira intercedeu, Pompeu de Souza intercedeu, Castelinho intercedeu. E foi, digamos assim, o Mino Carta até queria escrever um editorial sobre o assunto. Meu pai fez um apelo que não fizesse e tal. E foi essa a experiência pessoal que eu tive. Acho que eu fui um afortunado em função das circunstâncias profissionais que, na época, o fato de eu ser repórter político de Veja e já ter, digamos assim, esse entorno, né? Quero apenas acrescentar que eu vivi intensamente aquela fase, né, recém-egresso da universidade, e que nós todos sofremos muito, a minha geração sofreu muito, né? Foi realmente um momento de terror, né? Nós presenciamos também a prisão do Onestino, a invasão, a maneira truculenta como nós testemunhamos, como ele foi espancado, né, na nossa frente, e totalmente, ele que era uma pessoa franzina, e depois viria totalmente desaparecer, e aquilo foi realmente um trauma para toda a nossa geração que vivemos aquele momento. Então, eu queria apenas, acho que nós, aqui, como jornalistas de Brasília, estivemos muito presentes na luta da categoria naqueles momentos. Eu acho que era o nosso dever, nesse momento que o Brasil está apurando as responsabilidades, de contribuir com o nosso depoimento para mostrar que, ao contrário do que se dizia, a cadeia de comando das Forças Armadas Brasileiras tinha, sim, conhecimento do que se estava passando nos chamados porões da repressão. Porque durante muito tempo se dizia, eram forças rebeladas que não estavam na cadeia de comando. Nós aqui temos fortíssimos indícios, sofremos na pele e nas proximidades do poder central, e temos muitas condições de dizer que, de fato, havia conhecimento, tanto que, por exemplo, da minha prisão, o general Bandeira, que era o responsável, na época, pelo DOI-CODE, sabia da minha prisão e sabia que eu estava sendo torturado, tanto que meu pai esteve diante dele
E ele tirou um dossiê para falar da minha militância universitária, e depois isso ficou claro, porque como é que... Né? Então, é esse o depoimento que eu gostaria de dar. Muito obrigado.